Nos últimos anos têm-se multiplicado no país os casos de justiça com forte projeção mediática, são chamados habitualmente pela imprensa de escândalos. A jornalista espanhola Virginia López conta agora em livro os principais casos da democracia. O livro chama-se Impunidade. Virginia López é a nossa convidada nesta tarde informativa. Virginia, muito boa tarde. Boa tarde. É a pior sensação que um cidadão pode ter, um cidadão numa sociedade democrática, que o seu sistema judicial é impune? Parece-me que sim, mas parece-me também que é a sensação que a maioria dos portugueses tem em relação a estes grandes escândalos, independentemente da resolução judicial. E daí a ideia de compilar estes grandes casos num livro, para os portugueses refletirem um pouco sobre o que aconteceu. Às vezes os casos prolongam-se tanto no tempo que as pessoas já perdem um pouco o fio de como é que começaram, quais é que foram as denúncias, o que é que se investigava, o que é que se julgou e qual é que foi o desfecho. Daí a ideia de fazer o trabalho de casa e juntá-lo tudo num livro. E que vão desde casos como o caso Camarate, Fax de Macau, até casos mais recentes como o caso BPM. Sim, ou casos que Face estão Oculta. ainda sem finalizar, não é? Os mais recentes. Estes 15 escândalos são... há informações novas em relação a estes processos? A ideia do livro, sobretudo, foi compilar o que aconteceu, até porque há muitos casos, a maior parte deles, têm conclusão nos tribunais, tiveram a prescrição, ou a absolvição, ou condenas. Portanto, a ideia foi mais juntar ou compilar os factos. Muitas das informações já foram publicadas em jornais, ou nas televisões, ou em livros. Mas os portugueses, eu sempre ouvi dizer que os portugueses têm memória um pouco curta. E então às vezes tendem eu penso que sim, que é um pouco curta. E tendem a esquecer. Daí a ideia de que a impunidade, essa sensação de impunidade que os portugueses têm, possam ver se realmente corresponde com o que aconteceu. Porque penso que quando a justiça demora tanto tempo em dar uma resolução a cada um dos casos, é mau para os dois lados. É mau para a pessoa que está implicada, porque antes do julgamento ser feito, há um julgamento na praça pública. E isso também é mau para a pessoa que está envolvida no escândalo. E também é mau para o português que chega a uma determinada altura, por muito que acompanhe nos meios de comunicação, chega um momento em que já não sabe o que é que aconteceu, como é que começou, quem é que era o português diz perde-se o fio à meada. Perde-se o fio à meada, sim. Sente, a Virginia López é jornalista espanhola, é correspondente do El Mundo, em Portugal. Sim. Sente que este sentimento de impunidade os portugueses sentem este sentimento de impunidade da justiça face aos mais poderosos ou também face ao cidadão comum? Bom, aqui temos escândalos em todas as áreas, ou quase todas as áreas da sociedade, mas é verdade que a política é mais recorrente. Portanto, penso que quando temos políticos envolvidos nos escândalos, os portugueses têm mais essa sensação de que, independentemente do que acontecer, nada lhes vai acontecer. Por isso é que é importante ler e ver o que é que realmente aconteceu com a classe política de Portugal. E quando digo de Portugal, também podemos ir à Espanha. Ou seja, acho que esta sensação não é só dos portugueses. Em Espanha temos uma situação similar. E, sobretudo, eu acho que é importante na democracia, ou seja, que a democracia que temos. Portugal vai fazer 40 anos de democracia e eu acho que devemos olhar para trás e ver como é que correram estas 4 décadas. Começamos em Camarate, 30 anos depois, os portugueses ainda não sabem ao certo como é que morreu então o primeiro-ministro do país. E já vamos a mais uma comissão de inquérito. E vamos a mais uma comissão de inquérito e de que é que servem então as 10 comissões de inquérito? Ou seja, a que é que servem a partir daí? As suspeitas que aparecem ou as indicações de que poderia ter havido um atentado ou não, ou a investigação que se teria que fazer, mas não se faz. O caso prescreveu, foi fechado e a dúvida persiste. Portanto, esta é a democracia que os portugueses, eu acho que merecem mais. Pelo menos saber as coisas. Todas as democracias merecem mais. Virginia, como é que estes casos que são descritos aqui neste livro, estes 15 casos, como dizia há pouco, podem ir desde a Operação Furacão, o caso dos submarinos, Isaltino Moraes, o caso Portugal, ou recordando ou retomando até a realidade dos anos 80, o Fax de Macau, ou o caso dos hemofílicos. Isto deve levar os jornalistas portugueses e também os correspondentes que vivem aqui em Portugal a refletir sobre o sistema judicial português
e sobre todo o sistema mediático? Sim, porque o que me surpreendia, sobretudo, é quando o escândalo aparece nos meios de comunicação, os portugueses levam as mãos à cabeça e comentam nos cafés, comentam em casa, como é que é possível, olha o que é que aconteceu. Muitas vezes é feito esse julgamento na praça pública, porque é inevitável as pessoas terem as suas próprias opiniões. E demora tanto. A justiça é lenta e não sou eu a dizer, acho que toda a gente já sabe disso. Demora tanto, pelas razões que forem, porque há processo, porque há uma investigação, há uma acusação, depois há uma sentença, um julgamento, uma sentença, e depois há recurso atrás de recurso até um tribunal e outro tribunal, e então volta para trás para um novo julgamento, a repetição, a anulação. Quer dizer, o português já se perdeu. E muitas vezes até há processos que não dão nada. E há processos que não dão em nada, porque há prescrição ou porque há falta de provas. E eu penso que aí é quando o português menos percebe, ou seja, diz, então, mas se era tão escandaloso quando começou, como é que foi morrendo aos poucos e acabou assim? Acabou em pena suspensa ou acabou em falta de provas? E os portugueses, quando depois na imprensa ou nos meios de comunicação temos escutas telefónicas que são vistas ou ouvidas por toda a gente que a quer ver, mas que depois não servem, essas provas não servem no tribunal. Ou seja, eu acho que os portugueses chega a certa altura que ficam baralhados. Algumas até são bastante esclarecedoras. Sim, mas não servem em tribunal. Portanto, é o que eu digo, acaba por ser mau para todos, porque se essas pessoas depois são absolvidas, nunca vão ser absolvidas na praça pública. Portanto, eu acho que acaba por provocar uma espécie de nevoeiro na democracia em que quem ganha, parece que quem ganha esta batalha é a impunidade e não a justiça. E quando eu digo impunidade, é esta sensação dos portugueses, porque é claro que a justiça é soberana, que se houve um julgamento e houve uma sentença e houve uma absolvição, não sou eu que vou dizer que devia ser diferente, porque não cabe a mim fazer esse julgamento. Mas sim, como jornalista, e sim, como jornalista de fora, com uma visão em que eu possa ser mais, ter uma perspectiva maior, que se fosse portuguesa, permite-me fazer esta reflexão. Portanto, o que eu digo no fundo é, leiam e tirem as vossas próprias conclusões, porque temos mais 40 anos de democracia pela frente. E como jornalista espanhola a viver em Portugal há 10 anos, sim, como é que olha para esta última década da história portuguesa? É curioso porque eu acho que Espanha e Portugal levam caminhos muito paralelos. E então o que acontece normalmente aqui também acontece ali. Ou seja, temos escândalos aqui, temos escândalos em Espanha. E eu acho que a palavra corrupção apareceu demasiadas vezes. E eu acho que a palavra evasão fiscal apareceu demasiadas vezes. E a palavra offshore apareceu também demasiadas vezes. E quando do outro lado temos a palavra austeridade e sacrifício, e os espanhóis, os portugueses sentem que cada vez têm que fazer mais austeridade e mais sacrifícios e não chegam ao fim de mês, e os sacrifícios não chegam, não servem, e do outro lado temos escândalos que salpicam a classe política ou a classe poderosa ou a classe com mais poder económico, e então não dá em nada, e falamos em milhões de dinheiro, de milhões de euros que se perdem, quando do outro lado, ou que vão parar a paraísos fiscais que não sabemos bem, ou que sabemos bem onde é que estão, mas eu acho que isso é o que dá revolta às pessoas, e pensam, então, mas de que é que me serve este modelo democrático se no fundo não resolve os meus problemas? E sinto esta ideia do livro, voltamos mais uma vez à ideia da impunidade, não é? Estes 15 casos, estes 15 escândalos que abalaram os 40 anos de democracia em Portugal, qual deles é que aguçou mais o apetite do jornal El Mundo para o qual trabalha? Casa Pia, provavelmente. Acho que Apito Dourado e Casa Pia foram provavelmente os que eu mais noticiei. Sobretudo Casa Pia, porque a maior instituição de menores do país, e os crimes que alegadamente houve um julgamento e houve umas condenas, mas quando falava como jornalista que alegadamente tinham acontecido no seio da instituição, penso que isso impactou muito aos leitores espanhóis e foi muito noticiado. E Apito Dourado porque o futebol sabemos que sempre levanta muita audiência, e até foi na altura em que Portugal preparava o Euro, portanto tinha muita atualidade informativa. Mas por outro lado, e isso eu não tinha feito ainda porque eu não vivia aqui, descobri o caso dos hemofílicos com este livro. E a mim, pessoalmente, foi o que mais me impactou,
porque antes falava da corrupção e de desvio de dinheiro e grandes somas, às vezes, de dinheiro. Os crimes económicos. Os crimes económicos, mas no fundo isso é crimes económicos, ou seja, o que é que perdemos? Perdemos dinheiro, o que é mau, mas quando se perdem vidas, penso que aí sim a democracia está para melhorar a vida das pessoas. E neste caso, em que houve prescrição e não houve julgamento, penso que aí sim quem ficou a perder foi Portugal inteiro e a democracia, porque 150 vidas, isso é muito mais do que 7 mil milhões de euros no BPN. E por isso é que foi um dos que mais me impactou. Muito bem, Virgínia Lopes, muito obrigado por ter vindo à tarde informativa da RTP Informação.